A nossa prova começava com uma questão para implementar a função strcomp, né? A função strcomp é uma função que acho que é bem conhecida de todos vocês, que é a função comparação de strings, que é exatamente o compare-to do Java, né? Então, compare-to que todo mundo conhece, ele compara conteúdo de duas strings, ele retorna um número menor que zero se essa string vem antes 10, né? Então menor, ou maior que zero se essa vier depois 10, falando de forma alfabeticamente, né? Então, considerando o código ASCII, né? O termo correto é lexicograficamente, mas eu não escrevi isso na prova, senão ia dar confusão. Então, é comparando os valores, né, dos caracteres, tá? E se elas forem iguais, então, retorna zero, tá? É exatamente igual ao strcomp, compare-to, perdão. Bom, então, o que que acontece? O único cuidado que tem que se ter aqui, né, é quando uma termina antes que a outra, né? Então, a string menor sempre é a menor em termos de tamanho, sempre aqui vem antes, né? Então, bola vem antes de bolada, por exemplo, né? Que é exatamente o exemplo que eu vou usar ali, tá? Bom, vamos lá. Vamos tentar escrever, então, esse código, mas, de maneira geral, não é muito complicado a gente imaginar, né? Então, se eu pegar duas strings, por exemplo, bola, bola e bolo, só para pensar em duas do mesmo tamanho, o que se faz aqui, basicamente, é comparar, né? Comparar caractere a caractere, né? Então, perdão, a gente vai olhando para os caracteres, né? Então, aqui eu tenho o bola, então B é igual ao B, o O é igual ao O, o L é igual ao L, o A é diferente do O, né? E aí eu comparo, vejo quem é o menor e pronto. Nesse momento eu retorno. Na verdade, se a gente pensar um pouquinho, como isso aqui são números, né? São armazenados como números, a gente pode meramente subtrair um do outro, né? Se eu fizer o S1 na posição menos o S2 na mesma posição, eu vou chegar exatamente no valor que eu tenho que retornar. Se eles forem iguais, vai dar zero. Se esse for anterior a esse, que é o caso aqui, né? O A em ASCII é 65, se não me engano. O O é alguma coisa mais para frente, vai dar negativo. Então, vai retornar corretamente o valor que a gente quer, tá? Se forem iguais, vai voltar zero, né? E aí, se eu chegar até o final da string e não encontrar nenhuma diferença entre eles, beleza, né? Aí eu tenho certeza que eu cheguei no resultado que eu queria, tá? Então, vamos tentar escrever aqui o programa, eu vou fazer no code direto para a gente poder ver, só para a gente poder testar, né? Vamos tá aqui. Eu criei aqui já o protótipo, né? Só para a gente acompanhar. Então, duas strings, rcomp, s1, s2. Eu fiz o teste exatamente com bola e bolada, né? Posso fazer o teste com bolo primeiro, para a gente fazer um teste mais simples. Então, se eu fizer um printf %d barra n, vírgula, strcomp, str1, str2, eu vou ter o resultado, né? Que eu espero, tá? Bom, então, o que que se faz aqui? Precisamos de um contador, né? Esse contador, ele vai ter que contar até o tamanho da menor string, certo? Quando uma string terminar, ele tem que parar. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso imaginar que eu vou contar usando o tamanho da string, ou seja, usando o strlen, né? Então, eu já coloco lá a string. Então, coloco, por exemplo, desculpa, coloco, vou fazer com texto aqui que é mais fácil, bola, peraí, bola, né? E aí, deixo bolo, tá? Então, eu posso usar diretamente o texto, né? Então, contar, fazer o strlen desse texto aqui, vai dar 4. E aí eu sei que o outro ainda é 4, com os dois são iguais, eu posso contar até o final, ou eu posso usar um while, né? Um while é uma coisa um pouco mais esperta da gente fazer, porque daí eu consigo realmente contar. Então vamos ver aqui. Se eu pegar e fizer um contador, while, S1 depois, enquanto isso aqui for diferente de barra zero, e, ou seja, os dois têm que ser diferentes de barra zero, né? Se dois depois for diferente de barra zero, o que que nós fazemos? Bom, basicamente nós comparamos, né? Então, if S1 depois
for diferente de S2 na mesma posição, ou seja, eu cheguei num ponto onde as strings são diferentes, que vai ser o caso da posição 3 nessa string aí, então eu retorno S1 de pos menos S2 de pos. Isso vai funcionar por quê? Porque ele vai retornar um número menor que zero, né? Maior que zero ou igual a zero, como nós tínhamos comentado antes, tá? Bom, caso isso não aconteça, a gente avança o pos mais. Terminou. Quando sai do while, perdão, pode sair em duas situações. Ou porque uma das strings terminou antes da outra, né? Ou porque as duas chegaram no final, tá? Então, se as duas chegaram no final, eu verifico, né? Então, se S1 de pos for igual a barra zero e S2 de pos também for igual a barra zero, então significa que as duas terminaram juntas, portanto, elas são idênticas, return zero, tá? Caso contrário, eu retorno a string maior, né? Eu retorno um código correspondente, né, à string que terminou antes, tá? Então eu faço assim, se S1 de pos for igual a barra zero, ou seja, só esse for igual a barra zero, então a primeira string é mais curta, tá? Seria o caso, por exemplo, da gente estar fazendo, aqui eu fiz bolo, né? Eu poderia fazer bolada, né? É exatamente essa situação que vai acontecer aqui. Então, bola e bolada, né? Então, bola vai terminar antes, S1 de polo vai ser igual a barra zero, lembrando, barra zero está aqui, né? Barra zero é essa string aqui, né? Esse ponto aqui. E aí, então, ele vai retornar. Opa, ficou um B aqui. Ele vai retornar um número menor que zero, tá? O número em si não importa muito, na verdade eu posso retornar o valor menos no str2 de post, tá? Que é o que a biblioteca retorna, né? Então, se isso aqui acontecer, eu retorno zero menos S2 de post. Vai ser um número negativo, tá? Caso contrário, eu retorno o contrário, né? Então, menos S1 de posse. Pronto. Tá? Basta retornar um número negativo ou positivo, né? Então, negativo se o primeiro for menor, aqui é esse, desculpa, e positivo se o primeiro for maior. Então, inverte ali, né, o bola e o bolado. Pronto. Tá? Vamos testar. Acredito que seja correto, né? Não tem nenhum inconveniente maior aqui, né? Me parece que a gente quer exatamente isso, tá? Mas vamos fazer o teste de outra maneira para ter certeza. Então, printf, strcomp, vamos então executar isso aqui. Vou usar o runner, né? F6. Tá ali, executou e retornou menos 14. Perfeito, né? Menos 14. Então, por quê? Porque o bola vem antes do bolada, tá? Menos 14 porque é um D minúsculo, né? Então, é um número bem grande, tá? Muito bem. Desculpa, eu testei bola e bolo, perdão, é bola e bolo. Então, é a diferença do A minúsculo para o O minúsculo, são 14 caracteres. Agora sim. Tá, se eu colocar bolada, aí sim nós vamos ver o resultado que a gente esperava, que é menos 100, tá? Menos 100. É zero menos o D minúsculo, dá menos 100. E se eu inverter, se eu fizer o str2 bola e o str1 bolada, aí o que vai acontecer é que vai ficar 100. Funciona, tá? Então, strings iguais, ele vai comparar. Strings, uma menor que a outra, ele vai decidir qual que vai ser. E se eu colocar a mesma string, bola e bola, aí a gente já sabe o resultado, né? É zero. Tá? Então, funcionou. Né? Implementação relativamente simples. Aqui no caso, isso aqui eu fiz para ficar o mais parecido possível com o strcomp, o comperto real, né? Mas vocês poderiam retornar menos um aqui, por exemplo, ou um aqui, não faria diferença nenhuma, implementado usando strlen, enfim, tem N maneiras de fazer isso aqui, né? Então, essa é uma forma de resolver, mas, né, tem maneiras diferentes, certo? Então, essa é a questão 1. Bom, continuando, questão 2, então. A ponte corrige os erros do programa a seguir e deveria calcular, armazenar e mostrar a média de cada linha da matriz, né? Então, a gente tinha erros, né? Os erros estavam tanto no programa principal como no média linhas, obviamente, porque eu tenho várias linhas aqui a mais, né?
Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Bom, então, o primeiro ponto, né? O problema principal, ele faz uma alocação dinâmica, né? Então, ele faz a largura 5.000, a altura 3.000, né? Então, a gente entende que é uma matriz retangular, né? Mais ou menos, sei lá, uma coisa assim. Tá? Então, ela tem 5.000 por 3.000, tá? E aí eu faço uma alocação dinâmica, largura vezes altura, vezes size of de asterisco mat, que é float, beleza, né? Vai alocar 5.000 vezes 3.000 vezes o tamanho de um float, que é 4. Bom, ele preenche a matriz com valores aleatórios, tranquilo, não, nenhum mistério até aí. E aí ele chama a função média-linhas. Função média-linhas passa a matriz, passa a largura, matriz, né, float, mat, largura, altura e o resultado, tá? O resultado também é uma matriz, é um vetor, perdão, que armazena, então, a média de cada linha. Só que a cada linha, né? E eu tenho 3.000 linhas e eu estou declarando res com largura. Tá? Então, esse é o primeiro erro. Aqui deveria ser altura, não largura. Vocês podem me dizer que não faz diferença nenhuma, porque o programa vai funcionar igual. O programa vai funcionar igual porque eu tenho uma matriz mais larga do que alta. Mas se eu tivesse, por exemplo, assim, já não funcionaria, né? Então, isso é um erro, tá? Isso é um erro e a gente precisa corrigir, tá? Então, largura não é largura, é altura, certo? Altura. Esse é o primeiro erro. Bom, aí eu chamo a função média-linhas, passo a matriz, na verdade, interpretado como um grande vetor, como no trabalho 1, a largura da matriz, a altura da matriz, perfeito, e o resultado, né, a matriz de resultado, tudo certo, né? Matriz vetor já é passado por referência, tudo certo. For i igual a zero, e menor que largura i mais, eu estou exibindo, então, a média de cada linha, certo? Média de cada linha. Então, aqui tem dois erros. O primeiro erro é, de novo, largura, tem que ser altura, que são linhas, não colunas. E o segundo erro é que não existe a variável média, né? A variável média está aqui perdida. Então, tem duas formas de corrigir, ou eu coloco aqui dentro uma atribuição, né? Média é alguma coisa, ou isso aqui, na verdade, é res na posição i, certo? É o resultado na linha i, tá? Então, eu quero exibir a média da linha i, perfeito? E o último erro, que é um erro um pouquinho sutil, mas é importante, é que eu fiz malloc. E eu não fiz a função correspondente, que é o i. Se eu não fizer isso, eu vou ter memory leak, né? Vou ter um buraco que vai... Eu vou perder memória, né? Memória alocada. Posso não perder, mas o correto é fazer o free, tá? Então, isso é mais um erro. Então, aqui nós temos um erro que é a largura, outro erro que é, de novo aqui, né? Então, dois erros. Três erros, o resultado, né? O resultado da posição i. E agora, então, olhando para a função média-linhas. Função média-linhas e o free, né? Que faltou. Função média-linhas, eu tenho, então, a matriz, largura, altura, resultado. Tudo certo aqui. For i menor que a altura. For j menor que largura. Ok, tudo bem. Resultado na posição j, não, né? Resultado na posição i, tá? De novo, mesmo erro, né? É o erro consistente. Então, é a altura, porque são as linhas da matriz, né? Então, resultado na posição i é a matriz de j vezes largura mais i. Vocês sabem bem que isso aqui está errado, né? Isso aqui é do trabalho 1 também. É i da linha vezes a largura de uma linha, 5.000, mais j, tá? Isso aqui é um j. Tentativa de fazer um j. E aí aqui, mesma coisa. Resultado na posição i é igual ao resultado na posição i dividido pela largura. Agora está correto, porque eu somei todos os elementos da linha, né? Então eu fui somando a posição 0, a posição 1, a posição 2, até chegar no final. Então, eu somei todo mundo e agora eu divido pela largura. Perfeito, está correto, tá? Então, esses são os erros que a gente tem aqui. Alguns erros do programa principal, alguns erros aqui de índice, né? Principalmente erros de índice na função média, tá? Então, não precisava nem implementar isso aqui, mas eu vou implementar para mostrar para vocês, só para a gente ver o resultado.
Então, vou voltar ali para o code. Está aqui já o código, né? Então, o próprio code ele já dá os erros, obviamente, né? Então, o que eu preciso corrigir aqui, né? Então, média, a média vai ser armazenada em altura, né? Vou colocar aqui, era largura. Média linhas, ok. For i menor que a altura, printf, res na posição i, tá? Então, era largura e média. Free match, free res, perdão. Match mesmo. Match. E no média linhas é meramente a troca do i por j, né? Res de i igual a res de i dividido por largura. Aqui tem um erro. Um erro sutil, mas é um erro importante. Se este vetor não é inicializado no programa principal, e ele não é, então, obrigatoriamente, aqui dentro, nós temos que colocar um res de i igual a zero, né? Senão, ele vai inicializar com um lixo, pode ser zero, pode não ser, provavelmente vai dar errado, tá? Beleza. Bom, nós não temos a matriz inicializada, mas eu vou inicializá-la aqui, né? Vamos fazer um for int, sei lá, pose igual a zero, pose menor que largura vezes altura, pose mais, mate de pose é igual a range, vou usar a função range, né? Que armazena um número inteiro, mas não tem problema, vou colocar um número, sei lá, 10.000, tá? Vai dar um resultado numérico ali qualquer. Aqui provavelmente eu preciso instruir stdlib para não reclamar e pronto, tá? Então ele vai fazer lá, vai mostrar, vai sortear os valores. Eu não vou mostrar a matriz porque ela fica muito grande, né? Mas dá para entender que eu preenchi toda ela. E aí aqui eu vou agora executar. Aí a média de cada linha da matriz, ó, é mais ou menos uniforme, né? A média, porque eu estou usando range, né? Range é uma função pseudo-aleatória, então como eu estou fazendo muitos sorteios, ele acaba gerando uma sequência de números que, na média, acaba convergindo mais ou menos para metade da amostra que eu escolhi, né? No caso, eu coloquei até 10.000, então, na média, vai dar 5.000. Quanto mais eu gerar, mais próximo disso eu vou chegar, né? Isso é bem conhecido, tá? E, então, esses são os erros, tá? Então, aqueles erros que a gente tinha apontado aqui no programa, mais esse detalhe aqui, né? Eu preciso inicializar o res, ups, vou deixar aqui em cima, o res na posição i e recebe zero, tá? Desculpem aí a letra. Certo? É isso. Essa, então, é a questão 2. Vamos, então, à questão 3. Essa questão gerou uma série de dúvidas, né? Vocês já comentaram comigo, mas não era para ser tão complicado assim, né? De qualquer maneira, vamos tentar resolver aqui. Bom, eu começo falando de um padrão chamado I3E754, né? Esse é o padrão de representação de números de ponto flutuante. Esse é um tópico que vocês veem em Introdução à Computação, lá no primeiro semestre, mas isso é indiferente porque eu expliquei, né? Reexpliquei aqui o que estava sendo feito. Basicamente, é como os números de ponto flutuante são representados, né? Em C, em Java, em qualquer linguagem moderna, né? Porque é como a CPU representa. Então, nós temos uma palavra de 32 bits, isso aqui é como se fosse um inteiro, né? Um inteiro sem sinal. Nós temos um bit no final que representa o sinal do número de ponto flutuante, alguns bits que representam o expoente desse número, né? E alguns bits que representam o que a gente chama de mantissa, tá? E a mantissa, na verdade, é a fração, né? A fração do número de ponto flutuante. Para quem não lembra exatamente como funciona isso, não era necessário lembrar, porque eu dei a fórmula aqui. Então, a fórmula é basicamente um somatório desses bits aqui. Isso é uma soma de frações, né? Então, a gente está somando 2 a menos 1, mais 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4. São frações, é um meio, né, um quarto, um oitavo, assim por diante. Esse site aqui, ele mostra, né, esse é um site que talvez vocês já tenham visto, né, na outra disciplina, a conversão, né, de um número qualquer para um número nesse formato, né? Então, por exemplo, se eu colocar um número inteiro, tipo 1, a conversão para ponto flutuante é isso aqui.
né? Então, o expoente é 2 na 0, que é 127. Aqui é feito uma conta, né, para ter expoentes negativos. E a mantissa é 1, que na verdade é todos os bits zerados. Esses são aqueles 23 bits que vocês estão vendo ali, né? E basicamente é isso, né? Então, qualquer número que a gente colocar, por exemplo, se eu colocar uma fração, sei lá, 1,5, ó, ele vai colocar exatamente o bit que representa o 1,5, né? Que é esse aqui, tá? Mais um expoente. E assim a gente vai fazendo, né? Se eu colocar 0,5, 0,5 é o expoente 2 a menos 1, tá? Bom, enfim, então o que nós queremos nesse exercício é calcular a fração representada pela mantissa, não calcular o valor exato, né? O valor exato é o valor do float, então não tem problema, tá? Lembrando que nunca é exato, né? A gente sempre tem alguma falha aqui de conversão. Então, tem alguns valores, por exemplo, que não existem, né? Por exemplo, acho que menos um, deixa eu colocar, menos 2,5, menos 2,555. Ó, isso aqui é um número que é aproximado, né? A gente tem um erro lá na oitava casa decimal, mas existe um erro. Então, o valor armazenado no float, na verdade, é esse aqui, né? Para todos os efeitos, esse número aqui não é representável exatamente como um float, tá? Mas, enfim, isso é só curiosidade. Bom, então o que tinha que fazer? Tinha que pegar os bits, a partir do bit 22, que é esse aqui, até o bit 0, e fazer esse somatório. Só que esse somatório é assim, né? O bit menos 1, na verdade, é esse aqui, o bit menos 2 é esse aqui, o bit menos 23 é esse aqui, tá? A gente chama de... Ele chama assim, né, na representação. Por isso que é um somatório de 1 até 23, e para a gente poder usar o menos aqui e o menos aqui. Então, isso aqui é só fazer uma fração, né? Um meio, um quarto, um oitavo, e assim por diante. Bom, e aí o detalhe aqui é que eu preciso testar os bits, né? Eu preciso realmente testar cada bit que eu tô somando, né? Se esse bit for 1, eu vou somar. Se ele não for 1, eu não vou somar. E aí a maneira de se fazer isso, tem N maneiras de se resolver, né? E eu acredito que a maneira mais fácil seja pegar o valor que tem aqui, testar esse bit aqui, testar, por exemplo, esse bit aqui, que é o bit 22. Então, coloco um 1 aqui, né? Lembrando como é que a gente testa. A gente cria uma máscara, que é um valor binário, onde eu tenho 0 em tudo e um 1 aqui. E aí eu faço um AND, né? Desse valor com esse aqui. Se eu tiver um 1 aqui e um 1 aqui, o resultado vai dar 1. Se eu tiver, por exemplo, um 0 aqui e um 1 aqui, o resultado vai dar 0. Então, o valor que vai aparecer aqui embaixo é exatamente o valor que tem no bit que eu estou testando, tá? Com AND. Só que para fazer isso eu preciso colocar um 1 ali, né? Nós temos um operador de deslocamento e o mecanismo era assim, né? A gente fazia um deslocamento de tantos bits, por exemplo, 22 bits. Então eu colocava um 1 na posição 22, colocava um 1 aqui, e eu fazia um AND disso com o valor, né? Com, sei lá, um valor qualquer, e aí o resultado disso, se fosse diferente de 0, é porque esse bit na posição 22 estava ligado, tá? Esse é um jeito de fazer. E aí esse 22 eu vou voltando, né? Eu vou fazendo 22, 21, 20, 19 até 0, tá? Esse é um jeito simples de resolver. Outra forma de resolver é testando sempre o bit 0, que é um AND com 1, ou meramente verificando se o número é ímpar, tá? Também é a mesma coisa, AND com 1 é verificar se o número é ímpar, né? Primeiro bit ligado. E desloco esse resultado 1 para a direita. Então eu puxo todos os bits para a direita, de maneira que o próximo bit vai aparecer aqui. As duas formas estão corretas, as duas formas funcionam, só que a maneira de somar a fração aí é diferente, né? Aqui a fração vai ser 2 na menos 23 para começar, depois 2 na menos 22, 2 na menos 21. Eu prefiro fazer do jeito mais convencional, acho que é mais fácil de entender, tá? Bom, e aí esse trecho de código que tem aqui, o que ele fazia? Ele lê um float e ele converte os bits do float para um unsigned int. Não é a conversão de um número para um número, não. Ele está pegando exatamente os bits que tem naquele float e interpretando aquilo como unsigned int, que é a única maneira da gente fazer essas operações bit a bit. Tá? A maneira que eu faço isso é simples, eu coloquei mágica aqui, vou fazer a brincadeira, mas é simples, né? Eu pego o endereço de memória do float, eu faço um cast para um ponteiro para inteiro, tem o mesmo tamanho, e eu acesso o conteúdo, ou seja, eu vou acessar o int, o float como se fosse um int. Não vai fazer sentido nenhum
nunca vou enxergar, mas os bits estão lá, tá? E aí eu vou armazenar nesse V aqui, né? O V vai ser a minha minha mantissa acumulada, né? Tá? Então vamos fazer ali, vamos implementar isso aqui para ver como é que a gente faria. Bom, então como eu disse, eu prefiro fazer dessa forma, né? Começar no bit 22 e ir voltando e testando cada um, e aí multiplicando pela fração correspondente, né? A fração correspondente à posição que eu tô, tá? Então a primeira posição vai ser 2 a menos um, que é um meio, e cada uma vai ser a fração seguinte, né? Então, isso é fácil de fazer. Se eu armazenar essa fração numa variável auxiliar, é só dividir por 2 ela, né? Então, meio dividido por 2 vai dar 0,25 e assim por diante, né? Então, eu vou dividindo, dividindo, dividindo. Eu não preciso nem calcular, nem usar potência, nem coisa alguma, tá? Vamos ver se a gente consegue entender isso aí. Bom, deixa eu só mostrar o resultado primeiro, sem fazer nada, né? Qualquer número que eu digitar, menos um, ó, o resultado não deve fazer sentido, né? Ele não faz, ó, mantissa zero, 17,84, mantissa zero, tá? Então, desculpa, mantissa é zero porque eu estou escrevendo o V aqui, né? Perdão, eu quero escrever o X para vocês verem. Printf, conversão para unsigned, não, sendo o X, agora sim, tá? Então, menos um, ó. Esse é o resultado, tá? Esse número não faz sentido, mas são os bits, eles estão lá, né? Aqueles 22 bits estão lá e a gente tem que usar eles da maneira correta. Então, como é que se faz? Bom, inicializar o V com zero, vou criar uma variável para armazenar a minha fração atual, fração, eu vou colocar 0,5, e vou criar um contador de posição, de bit, né? Vai começar no bit 22 e o bit vai até zero, certo? É isso que eu quero fazer, bit menos menos. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? Dentro dessa repetição, eu preciso, então, criar uma máscara colocando o 1 aqui, né? Então, o 1 deslocado bit, para pegar o 1, colocar aqui no início e deslocar 22 bits para cá, testar com o valor, e se for igual a diferente de zero, somar com a fração atual, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer direto, tá? Vou fazer direto. Se o valor and 1 deslocado tantos bits. Se isso for diferente de zero, eu poderia tirar o diferente de zero, porque é C, mas eu vou deixar assim para ficar mais didático. Então, eu testo aquele bit, testa o bit. Se isso for verdade, então o meu valor vai receber o que ele tem mais a fração, certo? Fração, no caso, que é 0,5. Se, independente de ser verdadeiro ou falso, a única coisa que eu tenho que fazer agora é dividir a fração por 2, tá? Porque daí o 0,5 vai virar 0,25, o 0,5 vai virar o 0,125, e aí eu vou ter as minhas frações até chegar lá no bit zero, que vai ter essa fração bem pequena, ok? E aí eu vou ter o resultado que eu espero. Bom, então era basicamente isso, né? A gente tinha algumas formas diferentes de fazer, essa é a forma que eu acho mais intuitiva, né? Pegando bit a bit e testando para ver, então, o resultado. E aí, se eu colocar, por exemplo, menos um, ele vai me dizer que a mantissa é zero, né? Só para vocês verem o efeito. V mais igual a fração. Vamos colocar assim. Printf, vou somar porcento %f barra n, portanto f a v. A v também é porcento %f. Então, a fração que eu vou somar e o v, né? O v, no caso, que é o valor atual. Tá? Então, nós vamos conseguir ver isso. Peraí. CC menos igual, mantissa, C menos igual, mantissa. Place parentheses. It will be evaluated. Ah, sim, 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 sim. Tá.
Provavelmente esse está dando errado aqui. O X, esse teste aqui, tem que acontecer primeiro. O AND bit a bit ele tem menos prioridade que o diferente. Então, se eu colocar o diferente aqui, pode estar dando errado por causa disso. Tá, vamos ver. Agora acho que vai dar certinho. Menos um. Ó. Tá? Não entrou nenhuma vez. Mantissa deu zero. Menos dois. Mantissa zero. Tá? Menos 5 ponto. Brarará. Aí, ó. Então, olha ali. Pegou vários bits. Ó. Então, ele vai somar 0,25, 0,625. Pegou lá o quarto, quinto bit. Então, vejam que ele está fazendo cada vez frações menores, né? Aqui o porcento F está mostrando só as 6 primeiras, tá? Mas o resultado agora está certo. Ó. Antes estava errado, realmente, né? O diferente que estava errado. Tá? Se vocês quiserem colocar o valor completo, a gente vai ter provavelmente umas 8 casas depois da vírgula aqui no ponto 8F, né, de precisão. Vou colocar aqui em todos só para a gente poder ver o resultado. A ação e o valor. Então, 2,55. Olha lá. Tá? Então, agora está certinho. Ó. Então, dá para ver ali, né? Ele está pegando os volumes cada vez menores. É claro que isso aqui com o double vai ficar mais correto, né? Ele vai ter um resultado mais aproximado. Mas é isso aí. Tá? Então, nós estamos calculando a mantissa equivalente àqueles bits da representação. Certo? Essa, então, questão 3. Última questão. Essa é uma questão relativamente simples. Quer dizer, eu imaginei que seria relativamente simples, porque é basicamente manipulação de ponteiros para lá e para cá, né? Então, eu dou para vocês uma matriz de 2 linhas e 5 colunas, que na verdade é como se fosse um vetor bem comprido, né? Tem maiores mistérios isso, a gente já está acostumado. 2 ponteiros para ele, um contador. Esse último aqui é só para exibir, né? Então, eu faço PTR2 igual a texto, aponto para o início, vou exibindo, vou somando, né? Então, vou exibindo um a um, tá? Eu exibo os 10. Então, a saída, na verdade, é mostrar o conteúdo da matriz. Bom, PTR1 é char texto. Então, eu vou criar aqui as variáveis para a gente poder acompanhar. Então, PTR1 e PTR2, tá? PTR1 aponta, então, para texto. PTR1 aponta para texto. Seria a letra A. E PTR2 aponta para texto também. Os dois apontam para a letra A. Muito bem. Só que daí eu faço PTR1, PTR1 mais 9. Então, eu somo 9 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu estou movendo o PTR1 para o final, certo? Então, eu estou movendo PTR1 aqui para a letra, aqui para a letra E, ok? E PTR2 continua na letra A. PTR2 continua na letra A. Então, PTR2 está aqui. Bom, o que eu faço? Eu repito 5 vezes. Eu copio para PTR1 o que tem em PTR2. Copio para PTR1 o que tem em PTR2. Então, eu vou copiar o A minúsculo para esta posição. É isso que eu estou fazendo. Tá? Aí o que eu faço? Eu volto PTR1 e eu avanço PTR2. PTR2 agora está na letra B. Aqui. Certo? Repito o processo. Copio para PTR1 o que tem em PTR2. Então, copio a letra B para cá. Volto, PTR1, avanço, PTR2. E assim a gente vai, né? Por mais 5, 1, 2, 3. A mesma coisa vai acontecer com a letra D. Eu vou copiar a letra D para cá.
E, no lugar do A, eu vou copiar a letra E, certo? Contei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saída na tela. PTR2. PTR2. Volta para o início. Conta 10 vezes e exibe na tela, incrementando o PTR2. Saída na tela. A, B, C, D, E, E, D, C, B, A. Tá? Então, nós fizemos basicamente o que se chama de espelhamento, né? Nós copiamos do início para o fim, sempre voltando uma e fazendo isso até a metade. Né? Espelhamento da minha string. Ok? Prestando atenção, tomando cuidado, né? Olhando os ponteiros, não era muito difícil, era só se dar conta o que estava sendo feito ali, né? Tá bom? É isso então, minha gente.